Paz do Senhor, meninas, bom dia, como é que vocês estão? Voltamos aí à nossa aula 3 hoje, né? Fiquei um tempinho doente, ainda tô me recuperando. A voz voltou um pouquinho, tô conseguindo falar, mas ainda tô naquela tosse, aquela coisa toda. Então, se eu tossir aqui, vocês me perdoem. Bom, a gente vai agora para a aula 3. Qual é a aula 3? A aula 3 é a nossa espiritualidade cristã, né? A constância da nossa fé, da nossa espiritualidade. Eu separei alguns estudos aqui e também vou falar algumas coisas. Essa aula também não vai ficar muito longa, que eu acho que dá para entender um pouco o que eu quero passar. Então vamos começar. Como de costume, vou olhar um pouco aqui para o lado, devido ao computador, que eu trouxe o estudo, então eu preciso ler para vocês, senão é muita coisa para só falar e lembrar de tudo. Vamos lá. A espiritualidade é o pilar mais importante de todos os temas que nós já estudamos e que nós vamos ainda estudar, porque temos uma missão enquanto estamos aqui na Terra, cujo qual não é fácil, ainda mais nos tempos de hoje, né? Há décadas atrás, talvez seria mais fácil influenciar, ensinar alguém a palavra de Deus ou seguir os princípios de Deus seria um pouco mais fácil. Por quê? Porque antigamente, né, não tinha esse movimento todo explícito das ações de Satanás, como tem visto hoje, né? Como nós temos visto hoje, como ele tem colocado explicitamente assim nas televisões, nos celulares, nos desenhos, nos filmes, até mesmo nos jornais, em coisas esportivas que nós vemos, né? Como nós vemos nas Olimpíadas e tudo mais. Ele está bem escancarado hoje. Então, fica um pouco mais difícil para nós mantermos essa constância, mantermos esse estudo diário da palavra de Deus, essa oração diária, essa devoção diária a Deus, né? E também o governo, ele tem implantado sobre nós uma necessidade extrema de trabalho, extremo de estudo, extremo de cuidados com as coisas de fora, deixando nós assim sem tempo. Porque se nós formos olhar para o nosso dia a dia, nós iremos dizer: irmã Beatriz, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para ver seus vídeos, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para exercer essa espiritualidade constantemente. Se nós formos olhar, eu também diria para você: eu não tenho tempo. Ainda mais no estado de quem é casada, né, que além de trabalhar fora, normalmente trabalham fora as mulheres hoje, e trabalham em casa, cuidam dos filhos, cuidam do marido. Então, você logicamente vai dizer para mim: eu não tenho tempo. E isso é o que o governo implantou sobre nós, a necessidade de trabalhar muito e estar pouco em casa, pouco com a sua família, pouco para manter a sua espiritualidade, né? Aí nós vemos aqui: tornar-se um ser espiritual é sermos cada vez mais reconhecidos como discípulos de Jesus pela qualidade dos nossos relacionamentos com o próximo e com o mundo. Este é um importante critério para avaliar a autenticidade e intensidade da nossa espiritualidade. Nossas ações têm expressado o que Deus quer de nós. Eu vi já o pastor Paulo Júnior pregando. Ele dizia assim:
para as mulheres, né, numa palestra lá, numa pregação que ele estava dando para as mulheres. Se você não se submete ao seu marido, se você é uma mulher briguenta, é uma mulher rixosa, duvide da sua conversão. Porque, como nós lemos aqui no estudo, a nossa espiritualidade vai refletir nos nossos relacionamentos, em como nós agimos com as pessoas próximas a nós, nossos amigos, nossa família, quem tem marido, filhos, e também com a sociedade, com o mundo, como nós nos relacionamos, como nós nos portamos diante de todos esses. Isso vai mostrar a nossa espiritualidade, a nossa conversão ou a nossa carnalidade. Entende? Então, como eu disse aqui, se formos esperar, né? Se nós formos esperar o tempo para existir isso, não vai existir. Não vai existir porque a necessidade que o governo implantou em nós é de colocarmos os filhos numa escola, numa creche ou alguém cuidar deles e nós trabalharmos, o casal, né, o marido e a esposa, trabalharmos de 11 a 14 horas por dia. E tem trabalhos que até não voltam para casa, como alguns homens, que é caminhoneiro, que viajam muito, normalmente voltam para casa final de semana, deixando assim o seu núcleo familiar desprotegido de certa forma, né? Em todas as esferas, espiritual, sentimental, na esfera dos filhos, da esposa, do marido, enfim. E para quem não é casado, vamos colocar o quê? É os estudos, é a faculdade, é o trabalho, é o relacionamento, é a busca que o jovem tem de se qualificar para o trabalho melhor, de se qualificar para uma carreira. Então, ambas partes são corridas, especialmente, vamos dizer, os casados, né? Então, tem sido algo muito difícil de manter a qualidade de constância da nossa espiritualidade, da nossa devoção a Deus, né? Então, como ser espiritual? Como que nós fazemos para ter uma vida espiritual ativa? Primeiramente, como eu já disse aqui em outras aulas, conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer Deus. Porque conhecer a Deus vai nos ajudar a ter mais fé, mais foco, mais perseverança, porque nós sabemos a quem estamos servindo. É difícil amar, é difícil servir aquele que não conhecemos. É difícil manter uma constância de devoção para alguém que nós não sabemos quem é. Então, conhecer a Deus é o essencial. Buscar o Espírito Santo. O que é buscar o Espírito Santo? É você buscar os dons do Espírito. É você buscar as virtudes, os princípios dados pelo Espírito Santo. Vocês me perdoem, porque falar com tosse é uma bênção. Vamos lá. Conhecer a si mesmo. Também já disse isso aqui em outras aulas. Conhecer a si mesmo. Depois de conhecer a Deus, você vai conhecer a si mesmo. Por quê? Sabendo quem te formou, sabendo quem te gerou, sabendo o para que você foi gerado, foi criado, fica mais fácil de você saber quem você é e para onde você vai. Quem eu sou? O que eu vim fazer aqui? O que Deus quer de mim? Como eu posso melhorar nas minhas atitudes, nas minhas conversas, na minha vida? Você vai ter que se conhecer para manter essa constância. Eu tenho um chamado para ser missionária, tá? O que é missão? Você vai precisar viajar, você vai precisar pregar o mundo afora, você vai precisar entrar em lugares que
que talvez você não gostaria de entrar, falar com pessoas que talvez você não gostaria de falar, estar em situações diversas de aperto, de tristeza, de angústia. Isso é ser um missionário. Então você vai precisar conhecer a Deus para conhecer esse tipo de trabalho que Ele quer que você faça. Conhecer a si mesmo para você se qualificar a esse trabalho. Porque Ele chamou, Ele escolheu, mas você precisa chegar à qualificação desse trabalho, né? Você precisa preencher o seu currículo para ter essa vaga desse trabalho bem exercida, né? E aí você começa a aplicar tudo que você aprendeu. Aprendeu como? Lendo a Bíblia, com constância, né? E por último, não menos importante, mas eu diria o mais importante, a oração. Porque quando nós oramos, nós estamos falando com Deus, nós estamos ali para ter um encontro com Deus, nós estamos ali para nós chamarmos a atenção de Deus. Mas quando nós lemos a Bíblia, ali é Deus falando conosco, é Deus nos respondendo, é Deus nos ensinando quem Ele é e quem nós somos. Então precisa desse conjunto de coisas para sermos um ser mais espiritual. E como manter essa constância, né? Vamos ver como manter essa constância. O que vai nos ajudar a fazermos tudo isso é a oração. Orar nos fortalece, sobre nós entrarmos em comunhão com Deus e quando lemos a palavra de Deus falando conosco, né? Então lá, a constância. O Senhor conduz os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 5. Vamos lá, ser constante. Ser constante em meio a um mundo cada vez mais agitado é realmente desafiador, devido a estudos, trabalho, compromisso, correria e afazeres diários. Acabamos muitas vezes dando mais prioridade ao mundo material do que o nosso relacionamento com Deus. Jesus é o maior exemplo de constância. Ele enfrentou provações, sofrimento, sem desviar o seu propósito. E nós devemos seguir os passos de Cristo, mesmo quando enfrentamos tentações e dificuldades. Temos que aprender cada dia mais que ser constante é uma decisão nossa, de renúncia, de sacrifício e principalmente de reorganizarmos as nossas prioridades. Por que reorganizarmos as nossas prioridades? Porque nós temos a tendência de acordar, não orar, mas imediatamente pegamos o celular, vemos as mensagens que chegaram, vemos as notificações das nossas redes sociais. Aí entramos no feed do Facebook, no feed do Instagram e ficamos lá rolando. E quando nós vamos ver, passaram-se horas e nós ali, negligenciando a prioridade. Qual era a prioridade? Seria orar primeiro. Seria manter uma espiritualidade ali. Seria ler a Bíblia, ter uma meditação, um devocional mais bem elaborado, melhor. Só que nós, por decidirmos, trocamos essa prioridade. Então pegamos o celular e ficamos ali. Outro ponto que nós devíamos ver é em casa com nossas famílias. Colocar a espiritualidade na nossa família. Como? Vai todo mundo sair para trabalhar de manhã, os filhos vão para a escola e o que nós deveríamos, né? Que deveríamos fazer, mas não fazemos. Deveríamos o quê? Acordar mais cedo, acordar os filhos mais cedo, o marido mais cedo, falando para as casadas, né? Nós devemos acordar mais cedo para quê? Para termos um período, mesmo que fosse 5 minutos de oração, juntos,
antes de sairmos todos de casa. E também assim fazer um café com Deus, né? Tomar um café ali com a sua família, exercendo a espiritualidade, trazendo isso para o horário do café. O sacerdote, no caso, traria uma palavra para a sua esposa e para os seus filhos pela manhã. Ou a mulher também pode fazer, mas devido ao homem ter essa liderança, essa responsabilidade de guiar a sua família para Deus, seria bom que ele fizesse. Então ali você está exercendo um período de espiritualidade, de devoção a Deus com a sua família, antes de sair dos seus lares. Mas nós não fazemos isso. Geralmente nós acordamos atrasados, em cima da hora, começa a correr, arruma a criança, se arruma, vai cada um pro seu lado, tchau, benção, beijo, foi. E quando viu, às vezes não orou, às vezes não deu um abraço no filho, não deu um abraço no marido, não falou Deus te abençoe pro filho, porque estava correndo, entende? Então aquele período de oração já foi perdido. Pela manhã o seu dia já está perdido, porque você não exerceu a prioridade. Aí quando vem a dificuldade durante o dia, nós não sabemos reagir, muitas vezes reagimos mal. Por quê? Porque pela manhã não exercemos a nossa fé, não exercemos a nossa espiritualidade. Então, durante o dia, quando o peso do dia, do trabalho, das coisas más que vêm do dia a dia, nós às vezes não suportamos, devido à troca de prioridade. Podíamos fazer quem pode, né? Poderia fazer na hora do almoço também, com a família, com os filhos. Na hora da janta também é algo muito essencial, estar toda a família ali. Se não der, pelo menos tire um tempo, por exemplo. O filho chega primeiro, então tem aquele momento com o filho, larga o celular, tem aquele momento, faça um devocional com ele naquele momento. O marido chega primeiro, faça primeiro com o marido, enfim. Ou se você for solteiro, você pode, mais ainda, tem mais chance de conseguir exercer isso do que os casados que vivem na correria doida, um para cá, outro para lá, outro para cá, outro pra cá, e os filhos. Então os solteiros têm essa dádiva de conseguir mais fácil, mais rápido exercer essa espiritualidade. Tanto que a Bíblia vai nos dizer para que os solteiros cuidem das coisas do Senhor e os casados das coisas do mundo. Ele quis dizer o que com isso? Quis dizer que o jovem, ele tem mais tempo, né? Porque ele não tem tanta responsabilidade, então ele tem mais tempo para que ele cuide de todas as obras de Deus. Lavar a igreja, fazer os ensinamentos, enfim, exercer a espiritualidade dele, a fé dele cristã, os afazeres dele com a igreja, com mais constância do que os casados, porque os casados têm muito mais afazeres. Eles têm que trabalhar para sustentar a família, eles têm que estudar, eles têm que cuidar dos filhos, eles têm que cuidar da igreja, têm que cuidar do marido, da esposa. E assim vai, e ainda se tiver ministério, cuidar do seu ministério. Então o que ele fala com as coisas do mundo é que ele tem que, além de cuidar das coisas de Deus, ele precisa cuidar das coisas, dos deveres de um matrimônio, né? Então é muito mais puxado para eles. Então, tentar implantar essa rotina de espiritualidade dentro de casa seria o ideal, mas nós não fazemos. Muitos de nós não fazemos. Eu duvido que aqui 90% das mulheres fazem isso. Eu duvido. Metade de nós não fazemos. Eu acho completamente difícil. As rotinas não batem, tal. E eu tento ajustar. Hoje em dia, né, já passamos muitas coisas, mas hoje em dia eu tento ajustar, porque eu vi que deixar a vida me levar, vida leva eu, não dá certo. Eu entendi que deixar essa prioridade de espiritualidade, do pilar de Deus acima de todo, não dá certo. Não dá certo, dá muito errado, e a tendência é destruição do lar. Entende? Então a gente vai entender que não é sobre sentimento, é sobre o que você der, é sobre o seu dever.
Como assim não é sobre sentimento? Nós temos o costume de falar, eu não estou sentindo de orar hoje. Estou me sentindo bem para orar. Não estou sentindo bem para ir para a igreja. Não estou sentindo bem de ler a Bíblia. Não é sobre sentimento, é sobre o dever. É sobre a razão. Você precisa e você deve isso a Deus. Então, faça, mesmo sem o sentimento de alegria de estar ali orando, de estar lendo a Bíblia, aquela coisa e tal, que no primeiro amor, que os jovens geralmente ficam muito mais tempo que os mais velhos, de vamos para o monte, vamos para a vigília e tal, aquela agitação toda. O cansaço vai te alcançar. A fadiga vai te alcançar. As dores da vida vai te alcançar, mas você não deve deixar que isso impeça o seu dever de ser cumprido. E não é também sobre a formalidade, né? E sim de intimidade. Como assim? Não é sobre você estar todos os dias no culto. Não é sobre você orar todos os dias, toda hora, todo momento. Não é sobre você colocar uma espiritualidade tão elevada que você não é mais um ser humano. Não é sobre isso. É sobre a intimidade que você vai construir com Deus. Porque se você orou uma semana, mas no sábado, no sexto dia, você não conseguiu orar devido a uma enfermidade, a um cansaço extremo, a um desânimo extremo, Deus não vai te abandonar por isso, nem te condenar por isso. Então não é sobre a quantidade, é sobre a qualidade que isso é feito, quando é feito. Mas devemos manter uma certa frequência, certa constância para que isso seja mais forte, né? E não é sobre estar 24 horas lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, mas priorizar os momentos, como eu falei, de manhã, ao dormir, em pequenos momentos que você vê que dá para ler um versículo, vai lá e lê. Não é fácil, mas não é impossível. Se nós queremos, se nós decidirmos, nós conseguimos. E os frutos de alguém espiritual vai refletir na sua casa, na arrumação da sua casa. A sua casa é a sua cara e significa que a sua casa é como você está por dentro. Já viu aquela casa desordenada, bagunçada e tudo mais? Significa que aquela pessoa está toda desordenada por dentro, porque ela não consegue manter nem a casa dela arrumada, quem dirá a mente dela. Então ela está desordenada ali. E outra coisa, quando a casa está muito suja, muito tempo, não diga assim, essa semana foi corrida, não deu para limpar na próxima, mas algo constante, né? Significa que tem uma desordem em nós e precisa ser ajustado. A nossa casa, ela precisa refletir a bênção de Deus, a presença de Deus. Que Deus é puro, Deus é santo, Deus é limpo. Então a nossa casa deve refletir isso. E quanto mais beleza a casa tiver, mais Deus vai mostrar que está ali. Beleza como? Eu não tenho dinheiro para... Não é sobre ter dinheiro para colocar beleza, sei lá, na sua casa. Mas a beleza tem a ver com coisas que são simples, mas de valor. Porque a beleza para Deus é uma flor, é um lírio do campo. Ele disse que é algo mais bonito, mais belo que tem. A beleza para Deus é bem diferente do que nós enxergamos de beleza. Então, buscar manter a naturalidade, a pureza, a calmaria, trazer uma certa vivência passada, no sentido de
móveis, de cores, vai te ajudar a manter uma casa mais bela, né? Sem essa modernidade toda, cheio de aparelho, cheio de coisa. Não que você não deva ter, não é isso. Mas é no sentido de você colocar vida nisso, né? Põe um vaso de flor, sei lá, velas com cheirinho bom para aromatizar o lugar. Coisas que vai ajudar a você também ter aquela sensação de lar, não só de casa. Ah, cheguei em casa, não, cheguei no meu lar. Cheguei, né, naquele lugar de refúgio. Cheguei no lugar onde Deus está lá, né? Será que nós conseguimos ver Deus na nossa casa? Ou nós temos medo, nós mesmos temos medo da nossa casa? Medo de estar a sós em casa, né? De estar sozinhos. Temos que ver isso, porque os frutos vai refletir na nossa casa, em como nós lidamos com os filhos, em como nós lidamos com o marido, em como lidamos com os pais, com as situações da escola, do trabalho, vai refletir em todos os relacionamentos. Então, aqui em Efésios 4, no seu versículo 13, vai dizer assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Homem aqui, ele não está se referindo ao homem masculino, e sim à humanidade. Ao homem perfeito à medida da estatura completa de Deus, para que não sejamos mais meninos inconstantes, pessoas que não conseguem ter constância em nada, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Depois vocês leem Efésios 4 todo. É basicamente isso, a nossa espiritualidade. Manter a constância e não deixar que as influências externas sejam maiores do que o nosso Deus na nossa vida, do que nós devemos fazer ao nosso Deus na nossa vida. Então, a aula de hoje ficou bem mais curta. Não sei se eu fui muito rápida ou se vocês entenderam, mas eu quis ser breve e falar um pouco sobre tudo nessa parte da espiritualidade, né? Que Deus abençoe a cada um de nós. Não sei se todos têm acompanhado desde o princípio, mas eu espero que sim. Tem me ajudado. Eu tenho estudado para falar com vocês, né? Eu não venho aqui jogar a conversa fora. Tenho estudado para falar com vocês, assim como eu estudo para pregar. Eu estou estudando para falar uma palestra, vamos dizer assim, em questão dessas aulas. Então tem me ajudado também, eu creio que tem ajudado muitas de vocês. Depois vocês comentam como está saindo, se vocês já estão aplicando algumas coisas. Vamos orar para terminar, tá bom? Em nome de Jesus, orem comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, Senhor, por mais uma manhã de oração. Eu não sei que hora as irmãs irão assistir essa aula, mas em qualquer momento que o Senhor venha abençoá-las, guardá-las e protegê-las, guiá-las no caminho do Senhor, guiar as suas famílias, ajudá-las a se tornarem mulheres mais sábias, mulheres que exerçam a espiritualidade na fé no Senhor, que nós venhamos ser, meu Pai, melhores a cada dia, e que essas aulas alcancem os corações, as almas e as casas de cada uma, em nome de Jesus. É o que te pedimos esta manhã, esta tarde, esta noite, e o que agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.